O tema de hoje do Estúdio News é a queda da população ativa no Brasil. E para conversar com a gente, nós recebemos o Renan Pierre, professor de Economia da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e o Mari Leal Laorgue, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, sejam muito bem-vindos. Uma população considerada ativa é aquela que concentra pessoas entre 15 e 64 anos. No Brasil, a maior parte da população é formada por cidadãos dessa faixa etária. São mais de 140 milhões de pessoas nesse grupo. Nós estamos falando aqui de pessoas que são aptas para trabalhar, que já estão inseridas no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, ou que estão à procura de emprego. Renan, começo com você. Bem, a população economicamente ativa, também chamada de força de trabalho, são essas pessoas que ou estão ocupadas, aí tanto em ocupações formais, quer dizer, com carteira assinada, né, ou CNPJ, ou informais, sem nenhum tipo de vínculo, e também pessoas que estão procurando trabalho. Né? As pessoas que não estão em nenhuma dessas categorias, né, estudantes que não trabalham, aposentados, pessoas que estão em casa, aí já estão fora da força de trabalho. Bom, nós falamos que quem está desempregado, mas em busca de recolocação profissional, então é contabilizado nesse grupo. Mas e os desalentados, aqueles que não estão em busca de emprego ou que desistiram de encontrar um trabalho? Hein, Mário? Então, é a mesma coisa, né? Na verdade, essa faz parte da população em idade ativa, ou população economicamente ativa, como já colocou o professor Renan. Então, essas pessoas também são contabilizadas em idade de trabalhar. O fato de elas não estarem trabalhando ou não estarem procurando emprego significa que elas são uma força de trabalho potencial que não é utilizada. Então, acho que esse é um dos grandes problemas de quando você tem uma grande taxa de desemprego. Você tem, na verdade, um desperdício de força de trabalho um país em que essa situação acontece. A distribuição da população economicamente ativa é feita com base nos diferentes setores da economia. O setor primário é o setor referente às atividades agropecuária, extrativista, e é maior naquelas nações que são menos desenvolvidas. O secundário compreende a atividade manufatureira e industrial e é presente nos países que estão em um nível de desenvolvimento que pode ser considerado até intermediário. Já o setor terciário compreende todos os serviços de uma economia, como tecnologia e informação, passando por bancários, trabalhadores do setor financeiro, professores, médicos, até o varejo e o comércio informal. Eu quero perguntar agora como esses três setores estão aí mais ou menos divididos aqui no Brasil, Renan. Veja, no Brasil, cerca de 2/3 da produção, né, que a gente calcula pelo PIB, estão no setor de serviços. Né? A gente tem uma participação da agricultura que é um pouco abaixo de 10%, algo em torno de 8%, e o restante é a atividade industrial. Agora, existem algumas outras classificações, como a ideia de agronegócio, por exemplo, que envolve agricultura e atividades industriais que estão relacionadas. Né? Aí já a percentual do agro no PIB já passa dos 20%. Essa divisão, quer dizer, ela esconde um pouco alguns fatores importantes para comparar com os países mais ricos. Quer dizer, não é porque a gente tem a participação do PIB ou de trabalhadores em uma determinada ocupação que isso significa que a gente vai ter mais ou menos desenvolvimento. Depende muito de quais setores são esses exatamente e o tanto que eles adicionam de valor, de tecnologia. Por exemplo, a gente pode ter uma atividade relacionada à agricultura, uma atividade industrial que faz um processo industrial bem simples, né? Obviamente, o impacto em termos de valor e de renda que essa atividade vai exercer vai ser menor que uma atividade mais complexa, que envolve mais tecnologia e que está relacionada a mais setores econômicos. É natural nos países do Ocidente hoje uma menor participação da indústria. Né? Isso tem tanto países mais ricos quanto países mais pobres. Né? O importante aqui é a gente tentar melhorar, né, a produtividade da economia como um todo. Agora, eu queria perguntar para vocês qual a importância de compreender a fundo o perfil da população economicamente ativa de um país. Essas informações, elas são imprescindíveis para a criação de estratégias e de políticas públicas voltadas para o trabalho e para o emprego, no sentido aí de ampliar o número de pessoas ativas e, claro, de diminuir o desemprego, Mário?
Então, até usando a próprio raciocínio do professor Renan, né, a gente tem que lembrar que não, obviamente, primário, secundário, terciário, esses setores, a composição deles ajuda a gente a compreender como é que um país se situa no mundo. Tá? Mas isso não responde todas as questões. Né? A gente pode ter dois países, por exemplo, diferentes, que tenham grande quantidade de empregos do setor terciário, mas um país ter emprego no setor terciário com alta qualificação e com salários mais altos, e outros países tenham grandes pessoas no setor terciário, mas um setor muito informal, né, e que traz pouco valor para a economia, inclusive para as pessoas, né, porque às vezes eu acho que é importante ser colocadas também é o fato de que a gente pensar só na economia de uma forma geral, né? Como é que a economia ajudar as pessoas, né, quem está em busca de emprego, ou quem está empregado, ou quem tem alguma atividade, fazer com que essa atividade seja digna, né, e a pessoa tenha uma renda suficiente para ela sobreviver. Né? Então, isso pode acontecer em qualquer desses cenários, digamos assim, né? Quase todos, pelo menos. Né? Como colocou o Renan, hoje em dia, a maior parte dos países ocidentais está se desindustrializou já, praticamente. Né? Então, o que a gente precisa ver é como é que a gente vai garantir que os empregos do setor terciário realmente sejam qualificados e permitam às pessoas uma boa qualidade de vida. Renan, quer complementar o que o Mário estava respondendo? A importância da gente conhecer a fundo aí as características dessa população economicamente ativa de um país? Perfeito. O professor Mário colocou muito bem, né, que a qualidade do emprego, né, das condições do mercado de trabalho é super relevante. E quando a gente olha para a população economicamente ativa, estamos falando de pessoas muito distintas, né? Principalmente quando a gente olha para os desocupados, por exemplo. Quer dizer, eu tenho gente que está desocupado há 6 meses, quer dizer, acabou de perder o emprego e já está, logo vai ter uma nova oportunidade, mas eu também tenho pessoas que estão desocupadas há muito tempo, né? Há mais de 2 anos, por exemplo. E aí você precisa conhecer bem o perfil dessa população para você saber quais políticas públicas podem funcionar para a reinserção delas no mercado de trabalho, para aumentar os salários, né, e a qualidade do emprego. A mesma coisa, quer dizer, conhecer o perfil de quem está ocupado, que tipo de política a gente precisa. São pessoas mais jovens, né? A média de idade do mercado de trabalho está avançando, então isso vai demandar políticas públicas como requalificação profissional para essas pessoas. Então, mapear bem esse perfil é, sim, super relevante para a gente conseguir desenhar as políticas públicas. Sem dúvida, a população brasileira, como a gente está mostrando aqui, está envelhecendo cada vez mais rápido, que é o reflexo da menor taxa de natalidade e da melhor qualidade de vida, e que acaba fazendo com que as pessoas vivam mais. Esses dois fatores vêm acompanhados dos impactos que isso pode gerar para a economia de um país. Eu quero perguntar para vocês dois, pode começar respondendo, Renan, quais são eles? Bom, a gente tem duas coisas, né, questões demográficas acontecendo ao mesmo tempo. Uma forte queda na natalidade, né, e também um avanço, né, na sobrevida da população. As pessoas vivem mais tempo. Então, isso cria uma série de consequências econômicas. Né? A primeira e mais óbvia, a gente vai ter que trabalhar por mais tempo. Né? Então, se a gente vive mais, a gente precisa criar uma poupança maior, né, para garantir a aposentadoria. Né? Então, isso vai implicar em estar mais tempo no mercado de trabalho. E só isso já tem uma série de implicações no mercado. Quer dizer, eu estou dizendo de trabalhadores que vão ter que voltar aos bancos escolares várias vezes durante a carreira, durante a sua vida. Né? Então, não tem mais aquela coisa de terminou a formação educacional, já está pronto para o mercado de trabalho para sempre. A gente está falando de convivência, né, entre diferentes gerações de pessoas dentro da mesma empresa, né, o que cria uma série de desafios. Né? E a gente está falando também de dificuldades, desafios para o sistema previdenciário. O caso da baixa natalidade também implica que o trabalho, né, o trabalhador jovem, vai ser cada vez mais raro. Então, as empresas vão ter que investir, né, não só em qualificação, os governos também, claro, melhorar a produtividade do trabalho de uma forma geral, e também investir em novas tecnologias para associar esse trabalho, né, para
aumentar a sua efetividade, porque mão de obra vai ser um fator mais escasso no futuro. Mário, quer complementar o que o Renan respondeu? O que a gente pode esperar daqui para frente com uma população daqui a uns anos que vai começar a envelhecer com a taxa de natalidade baixa, como que já vem acontecendo aí nos últimos anos? Como que será a população? Então, eu acho que, complementando e concordando com o Renan, né, mas eu acho que a gente pode pensar de um outro jeito também, essas mesmas questões, né? Na verdade, eu vou só colocar um outro complicador, digamos assim, que é o seguinte. Na verdade, se a gente olha os dados históricos do Brasil a respeito da composição de população, tá, a gente está num momento em que a proporção de gente em idade de trabalhar é a maior da história. Tá? A proporção da população em idade ativa ou economicamente ativa em relação à população que não tem idade de trabalhar, tá, é a melhor da história. Tá? Então, o que significa que para o futuro, uma das coisas a gente tem que aproveitar o potencial da força de trabalho presente nesse momento. E a gente tem uma oportunidade. Isso os demógrafos chamam de bônus demográfico, tá? Que é exatamente essa proporção da população que nós temos. Né? A população vai envelhecer? Claro que vai envelhecer. Nós temos questões que a gente vai continuar debatendo aqui nesse programa, sem dúvida. Tá? Mas uma das questões é a gente não pode ou não deveria desperdiçar, né, o potencial e a proporção de pessoas em idade de trabalhar no atual momento histórico. Tá? Porque antigamente a gente tinha poucos idosos na população, nós tínhamos uma quantidade enorme de jovens não trabalhar, 14 anos. Né? Então, à medida que diminui a proporção de pessoas de 0 a 14 anos, tem aumentado o número de idosos. Tá? Mas a gente está exatamente nesse momento que ainda que a população, que a média de idade, a mediana de idade, né, das pessoas estão aumentando, esse aumento ainda não temos uma mão de obra idosa, velha, vamos colocar nesse termo. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, exatamente para fazer essa, como colocou o professor Renan, por exemplo, essa para o futuro em que a gente essa oportunidade a gente não pode desperdiçar. Essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar aí. Eu volto para a gente falar agora sobre as questões previdenciárias. Com a redução da população economicamente ativa, nós temos uma menor contribuição para o INSS. Isso, no futuro, pode pesar os cofres públicos, que vão ter que arcar com um buraco cada vez maior, Renan, é isso mesmo? Pois é, o professor Mário pode dar aí algumas das projeções, talvez ele tenha uns números para passar para a gente, mas o ponto é que a gente vai ter cada vez menos ativos, né, em relação a inativos. Né? Essa proporção tende a diminuir ao longo do tempo. Ainda estamos num bom período de bônus demográfico, como o professor Mário colocou, mas isso deve mudar, né, ao longo do tempo. Então, é hora de fazermos a lição de casa. E a lição de casa é conseguir aumentar a produtividade do trabalho, principalmente de quem está ocupado, né, para gerar aí mais poupança e facilitar o financiamento do sistema previdenciário. Agora, eu suspeito, tá? Eu não sou exatamente um especialista em finanças de previdência, mas eu suspeito de que, de qualquer forma, a gente vai precisar de reformas, né? Quer dizer, não só seja de idade mínima, ou seja de mudança mesmo do próprio conceito de como funciona a previdência social. Quer dizer, hoje, o trabalhador ativo, do presente, ele paga a aposentadoria do ativo do passado, né, que está inativo hoje. Quer dizer, esse sistema funciona bem com uma pirâmide demográfica diferente, né, que você tem ali uma proporção mais razoável entre jovens e aposentados. Conforme essa proporção muda, você precisa de novas formas de financiamento. E aí, a gente está falando, né, claro, quando a gente fala em reforma da Previdência, não só de mudar a idade mínima, mas também de buscar financiamentos alternativos mesmo, né? Enfim, tem várias ideias na mesa, né? Que vão desde algum sistema de capitalização complementar, ou uma mudança mesmo de conceito de como a Previdência pode funcionar.
né? Isso é mais, a questão do déficit é mais relevante para alguns setores específicos, né? Tem a aposentadoria dos militares, enfim, tem alguns setores que é mais complicado essa questão do déficit. Mas certamente vai ser um desafio daqui para frente. Hoje a Previdência já é o principal gasto do governo ali junto com juros e salários dos ativos, né? Então, para as contas públicas fecharem no futuro, certamente a gente vai ter que discutir várias vezes essa questão. É isso mesmo, Mário. E você tem dados aí para trazer para a gente? Como que vai ficar esse cenário olhando aí para essa questão previdenciária daqui a alguns anos, num futuro? A gente pode dizer bem a longo prazo ou nem tanto? As mudanças demográficas no Brasil têm sido tão rápidas que aquilo que no início não, até pouco tempo atrás, desculpa, a gente achava que ia demorar muito tempo, na verdade já não vai levar mais tanto tempo assim, né? Então a gente tem duas questões aí que são só para complementar, né? Uma delas, a respeito inclusive do que eu comentei anteriormente, né? A gente não está ainda diminuindo a população economicamente ativa. Isso realmente é inegável que vai acontecer no futuro, né? E esse futuro, né, eu confesso que eu não fiz os cálculos ainda a partir do censo 2022, né, de quando é que a população ativa vai começar a diminuir em quantidade realmente significativa no Brasil, certo? Mas pelas projeções do próprio IBGE, né, então isso não vai demorar muito tempo para acontecer. Certo? Pela projeção do IBGE, segundo o último censo que eu vi, se não me engano, é em 2041. Até lá a gente vai atingir nosso pico, depois começa a cair. Mas aí é que são duas coisas que são parecidas, mas não são iguais, né? A gente tem o pico do total da população e tem a quantidade da população em idade ativa. Isso, né? É verdade. Eles nem sempre se compõem do mesmo jeito, não se compõem, não, eles nem sempre caminham do mesmo jeito, né? Tanto como eu estava comentando, né? Na verdade, apesar de a gente já estar num processo de envelhecimento, a população em idade ativa, ela continua crescendo, né? Por exemplo, a proporção da população em idade de trabalhar, de 15 a 64 anos, chegou no censo de 2022 a 69,3% da população brasileira. Tá? Em 1980 era 57%. Né? Então, na verdade, é isso que como eu estava comentando antes, a proporção de pessoas de idade de trabalhar, ela continua crescendo. Ela vai começar a cair? Vai. E a gente tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, mesmo quando ela vai começar a cair, ainda vai levar um bom tempo para ela chegar na mesma proporção, por exemplo, da década de 80. Tá? Esse tipo de cálculo que eu confesso que eu não fiz ainda para te dar uma previsão assim exata. Né? Inclusive, desculpe, até adiantando outros assuntos, né? Inclusive esse tipo de previsão é um pouco complicada, porque outros países, como é que têm resolvido isso, né? Esse problema? Eles têm resolvido através de imigração. Né? Na prática, os países que já têm passado por processo de envelhecimento há um bom tempo têm resolvido o problema de mão de obra com a imigração. Né? E é bem provável que isso vai acontecer no Brasil daqui a uns 30 anos, provavelmente. Bom, pegando ainda esse gancho, esse envelhecimento que vai acontecer no futuro, que vai cair a população ativa no Brasil, vocês citaram aqui a questão da reforma previdenciária, que vai chegar um momento que vai precisar haver uma mudança aí para conseguir arcar com tudo isso. E também a carga tributária, ela pode aumentar para a população para compensar essas perdas? Hein, Renan? Olha, carga tributária é uma decisão política, né? Sempre depende do que a população quer, né? Que a sociedade quer. Quer dizer, eu vou ter uma mudança social com impactos econômicos. Eu vou ter, por exemplo, provavelmente mais custos com o sistema de saúde, né? Se a gente quer que o sistema de saúde continue sendo público, né, com a maior parte dos serviços públicos, eu vou precisar de mais receita tributária destinada à saúde. Né? A gente tem mais novos tratamentos, né? Então, essa população mais idosa, né, ela vai demandar mais gastos. Eu tenho necessidade de políticas de treinamento para a população adulta, né, que a gente colocou. Mas, por outro lado, quer dizer, se a natalidade cai, eu também tenho, teoricamente, uma demanda menor de custos, de investimentos com crianças, né? Então, isso pode ser reequacionado de alguma forma.
É provável, sim, que a gente tenha mais demanda por investimento público e uma necessidade maior de carga tributária, mas se a carga de fato vai aumentar ou não vai depender de como a gente vai desenhar essas políticas públicas, né, o que vai ser público, o que vai ser serviço privado para a população no futuro, né? A gente tem observado, né, que o espaço para o aumento de carga tributária hoje ele é bem complicado, né? A gente tem sido ações bem adversas, né, no ambiente político em relação a isso. Então, a gente vai precisar, em sociedade, sentar e discutir como é que a gente quer desenhar esse mundo novo, né, para as mudanças demográficas que a gente vai ter. Antes da gente ir para o break, Mário, você estava dizendo que a gente está aí no ápice, no pico da grande população ativa, apta para trabalhar nesse momento agora. E a gente estava falando que tinha que ser feita, então, a lição de casa, aproveitar esse momento. De que forma, então, a gente pode aproveitar esse momento em que temos muitas pessoas prontas, aptas, ativas aí na nossa sociedade, pensando no futuro mesmo? O que a gente pode fazer nesse momento? Bem, além dessas pessoas terem direito né, e terem empregos, e terem serviços disponíveis, me parece que também uma das questões é a seguinte, né? Como essas pessoas que estão trabalhando hoje vão ser capazes ou são capazes de contribuir para a Previdência, certo? Por todo o sistema de uma forma geral, porque uma das questões é que a qualidade dos nossos empregos, né, de muitos desses empregos, desses serviços disponíveis, desses trabalhos disponíveis para a população, faz com que nem todos contribuam para a Previdência, né? Por falta de condições. Às vezes não é nem, obviamente, porque a pessoa não quer, é contra a Previdência Pública ou qualquer coisa semelhante, é porque ela recebe, né, ela tem um ganho, né, tão pequeno que ela, entre pagar uma conta e contribuir para a Previdência, ela não contribui para a Previdência. O que significa, que eu gostaria de dizer é que eu acho, não só acho, como eu falo bastante com meus alunos, que a questão do futuro e da Previdência também passa por uma nova reforma trabalhista, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Quer dizer, quem está trabalhando, que tipo de trabalhos estão disponíveis e como essa pessoa pode contribuir para a Previdência, né? O que a gente tem visto é que a reforma trabalhista que aconteceu, a última, ela não foi favorável, né, a que as pessoas consigam contribuir para a Previdência, né? Então, talvez ajustes nessa reforma trabalhista né, também seja necessário, da mesma forma que o Renan colocou, as demográficas, certamente a gente precisa, em algum momento, repensar como todos os países que estão envelhecendo pensam a respeito da contribuição para a Previdência, da quantidade de anos que as pessoas têm que contribuir trabalhando, né? Então, mas essas coisas estão juntas, a gente não pode separar uma coisa de outra, certo? A condição que a gente dá para as pessoas trabalharem impacta necessariamente a condição que nós temos para a Previdência, certo? Se as pessoas trabalham em condições que elas não conseguem contribuir para a Previdência, só pode dar déficit na Previdência. É isso que eu quero dizer com o desperdício da população em idade ativa que nós temos por aí. A pergunta que eu faço agora é para o Renan. Renan, você acredita que está chegando também o momento, se a gente pensar de um outro ângulo, do brasileiro começar a pensar em caminhos alternativos de se sustentar na aposentadoria? Quem pode, claro. Como economista, qual a sua dica para que as pessoas que precisam se preparar para o futuro, o que elas podem fazer quando elas decidirem aí parar ou precisarem parar de trabalhar? Muito bem. Bom, a gente tem acompanhado que o custo de vida do aposentado ele tem aumentado mais do que para a média da população, principalmente pelos serviços de saúde tendo ficado cada vez mais caros, né? Então, sim, é um desafio, né, se sustentar com a aposentadoria, principalmente imaginando, né, que no país a grande maioria dos aposentados aposenta com salário mínimo. A questão da aposentadoria ela está relacionada às finanças pessoais de uma maneira geral, né? Então, passa ali por um planejamento de gastos, quais são os gastos principais, né? E também, né, se a pessoa tem ou não fontes alternativas de recursos, né, para além da aposentadoria. E a aposentadoria pode ser pensada
desde o início da carreira, né, da pessoa. Quer dizer, como é que eu vou chegar na aposentadoria, que idade eu vou ter, o que eu espero, né, que padrão de vida eu espero manter durante a aposentadoria. Claro que isso não esse tipo de questionamento ele é um privilégio, né, de alguns aqui no mercado de trabalho brasileiro, mas na medida do possível isso precisa ser pensado. Existem produtos financeiros, né, que a pessoa pode usar para poupar dinheiro, né, para ter uma renda ali auxiliar na aposentadoria. Né? Então, isso pode ser, esse patrimônio, né, pode ser montado durante o período ativo da pessoa do mercado de trabalho para ter, né, mais recursos durante a aposentadoria. E imaginar também que muita gente hoje se aposenta, né, e continua ativo, né, no mercado, muitas vezes com uma outra profissão ou com alguma ocupação que é algum complemento de renda, né? Então, pensar o que é necessário para isso acontecer. Quer dizer, a pessoa vai empreender, ela precisa se preparar, precisa estudar, precisa ter algum capital, né? Ou ela vai prestar algum serviço por aplicativo, né? Precisa conhecer, às vezes precisa ter um carro ou algo do tipo. Né? Então, acho que o planejamento aqui é o principal para ninguém ser pego de surpresa. Bom, e com menos pessoas disponíveis para trabalhar no futuro, né, não é o que acontece neste momento, como nós já explicamos, a tendência é que o mercado se torne cada vez mais competitivo. A pergunta que fica é: os empregadores, as empresas vão ter que aumentar os salários, os benefícios para poder atrair e reter talentos dentro de suas empresas, Mário? Então, talvez sim e talvez não. Por que eu estou dizendo talvez sim, talvez não? Muito provavelmente em alguns setores isso efetivamente aconteça e até é um bom sinal, né? Porque se as pessoas vão ganhar mais benefícios, isso movimenta a economia, né? Porque todo o salário se transforma em compras, em poupança, em um monte de outras coisas que vão movimentar a economia. Então, isso não necessariamente é negativo. Tá? Mas até como eu comentei anteriormente, né, se não me engano antes do nosso intervalo, né, na verdade, muitos setores estão compensando a falta, em vários países do mundo, têm compensado a falta de mão de obra importando mão de obra. Então, ou seja, é uma forma da própria empresa individual não aumentar seus custos, digamos assim, nesse sentido. É claro que do ponto de vista puramente interno, para quem trabalha aqui, o ideal é, né, estou pensando do ponto de vista puramente do trabalhador, né, é que isso aconteça nesse sentido de você aumentar a quantidade de mimos para o trabalhador. Né? Isso seria bastante positivo para quem fica nesse mercado de trabalho, mas muito provavelmente isso não vai acontecer em todos os setores do mercado de trabalho. Só para complementar rapidinho, prometo ser rápido, né? Se você olha, como comentado, países que já envelheceram, todos eles tentaram fazer com que a população tivesse mais filhos, mas o resultado é que acabaram compensando com a imigração. Né? O Japão faz isso, por exemplo, permitindo que as empresas contratem estagiários, né, que é uma coisa, é mão de obra barata, né? As empresas japonesas importam estagiários de outros países, inclusive brasileiros. Né? No caso da Alemanha, eles têm vários programas, inclusive importam enfermeiros do Brasil, né, que falta, né, a população envelhecida da Alemanha, falta gente da área de saúde para cuidar dos alemães, então eles importam, inclusive, enfermeiros do Brasil, né? E assim sucessivamente. Então, vocês podem ver que normalmente a solução tem sido a importação de mão de obra, que compensa a queda na força de trabalho. É só para lembrar que nem sempre a gente tende a pensar na economia do país por si só, mas na economia mundial de hoje, que efetivamente ela está muito conectada, muitas vezes você resolve, né, problemas ou questões internas com ligações internacionais, ou inclusive com o movimento da população das migrações internacionais. Bom, de tudo que a gente falou aqui, podemos dizer então que em nível global o envelhecimento da população é irreversível. Mas os seus impactos vão depender das ações tomadas pelos governos neste momento, inclusive falando aqui para a gente encerrar sobre essa questão do etarismo no mercado de trabalho, Renan? Acho que sim, acho que
é reversível, né? O envelhecimento, isso vai impactar a economia, vai mudar a sociedade, né? Agora, a gente tem mais de uma maneira, né, de chegar nesse momento, né? Acho também que a velocidade em que as mudanças demográficas têm ocorrido são mais rápidas, né? São mais velozes do que as mudanças que a política costuma trazer, em termos de políticas públicas, de foco, né? Então, acho que provavelmente a gente vai ter que trocar o pneu do carro, né, com ele andando. E isso vai trazer uma série de desafios. Quer dizer, essa questão mesmo do etarismo é uma questão cultural, né, que ela vai se modificando conforme mais pessoas de cabelo branco estiverem em posições de destaque, estiverem convivendo nas empresas, na sociedade, né? Acho que mesmo a percepção que as pessoas têm do que significa envelhecer vai acabar mudando, né? Conforme tiver mais pessoas mais idosas participando do dia a dia da sociedade e tendo relevância, né? Acho que isso já está acontecendo, quer dizer, a gente já vê mudanças comparado a 20 anos atrás, né? No perfil das empresas, no que as empresas buscam. No Brasil, a gente tem um problema histórico, né, de baixa qualidade da educação, principalmente da educação básica, né? E a gente dá poucas oportunidades para os nossos jovens, né? E isso tem impactos claros no mercado de trabalho. O mercado prefere pessoas mais experientes, né? Mas acho que essa experiência, né, vai ter que vir de outros atributos, né, de formação que vão demandar, assim, políticas públicas que já deveriam ser desenhadas hoje. É isso, Mário, são transformações que precisam acontecer e que vão pegar aí vários aspectos da nossa sociedade? Com certeza, né? Concordo 100% com o Renan. Acho que nós temos, essas mudanças já estão ocorrendo. O próprio etarismo, ele vai acabar sendo absorvido, né, pela própria mudança demográfica. Quer dizer, você tem um preconceito contra idosos quando você tem muitas pessoas jovens. À medida que você vai ter poucas pessoas jovens, vai ficar sem sentido você discriminar pessoas com mais idade, né? Até a própria dinâmica demográfica vai diminuir o etarismo, né? E eu gostaria de complementar, então, para esse papo que está chegando ao final, uma coisa que o Renan falou que eu acho muito importante, fazer uma terceira ligação, né? Na minha fala anterior, eu liguei a reforma trabalhista com a reforma da Previdência, e uma questão que o Renan colocou agora é sumamente importante e que complementa essas duas coisas, que é, se você investe em educação, se o país investe em educação, na educação básica, você vai ter uma mão de obra muito melhor preparada no mercado de trabalho dinâmico, e uma mão de obra muito melhor preparada para conseguir fazer com que a renda do Brasil, né, cresça, e que essa parte dessa renda consiga ser transferida para o sistema previdenciário. Então, educar a população ajuda a resolver o problema previdenciário, certo? Porque isso toda a estatística mostra, certo? Quanto maior, né, os anos de estudo, maior a média salarial. Isso é histórico, não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Então, melhorar a educação significa, em médio prazo, melhorar, dar chance para o sistema previdenciário também melhorar e, portanto, dar chance para as pessoas se aposentarem melhor. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas gerais também e fazer a conexão entre essas políticas públicas. Elas não podem ser isoladas. Se a gente pensar na conexão entre elas, ajudaria bastante. Tá certo, vocês arremataram aí muito bem. A educação é, sem dúvida, o grande poder de transformação de uma sociedade. Nós não temos mais tempo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Estúdio News. Voltem sempre. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei hoje com o Renan Pieri, que é professor de Economia da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e com Mário Leal Laorgue, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!